Vamos falar sobre medo. E aí, você tem medo? Vai pensando aí nas suas perguntas. Ariel, você quer começar perguntando? Não, quem é homem não tem medo, não. Homem é homem, né? Ah, é? E, ó, doutor Dalton, Agora... essa é uma pergunta boa. Não, agora todo ser humano tem medo, viu? É verdade, isso faz parte. Vamos perguntar, vamos começar conceituando Isso, o que é o medo? Medo, na verdade, é um sentimento humano que todo mundo tem, independente de ser homem ou mulher, e, na verdade, é um sentimento importante na vida do ser humano, porque se ele não tivesse medo, ele se colocaria em várias situações. Igual eu falo, por exemplo, as crianças pequenas, elas são inconsequentes, por isso que muitas vezes você tem que tomar conta para ela não cair de um lugar, ela não tem noção. O medo, ele vai virar a prudência, a cautela, para que você aprenda a lidar com a vida de uma forma melhor, mas medo não tem como não ter. Não. E o que a Bíblia fala sobre medo, hein, Igor? Pois é, o amor, a Bíblia fala que o amor lança fora o medo, mas o medo está profundamente ligado à nossa condição humana de fragilidade, né, de perda de sentido. A gente tem esse fenômeno hoje na nossa vida social, que as pessoas estão ansiosas, né, por saberem qual o sentido da sua vida, os planos são muito grandes, né, e a gente fica nessa tensão realmente da vida. Né? E a Bíblia fala o tempo inteiro de pessoas que tiveram situações de medo, a gente pode falar depois um pouco sobre isso. Ô, Elis, eu pergunto aí, até nas redes sociais, será que o povo tem andado com medo de utilizá-las ou não? Eu acredito que nas redes sociais é o paradoxo, é o oposto, né? As pessoas deixam o medo de lado, o medo que ela tem na vida real ali no offline, ela acaba se expondo excessivamente nas redes sociais, né? Então, na verdade, esse medo que a gente carrega no dia a dia, o friozinho na barriga, que a Mari falou no início do programa, é importante, principalmente na internet, porque as pessoas têm perdido um pouco aquele ponto onde ela deve parar. É interessante, então, quando o Dr. Dalton, certamente o medo ele paralisa. Sem dúvida. Esse seria o medo, porque o medo pode ser bom e pode ser ruim? Na verdade, o medo, até certo ponto, normal, é uma coisa positiva, mas o medo pode chegar a ser patológico e virar uma fobia. Aí ele fica um medo que as pessoas acabam restringindo a vida deles. Eu ia até perguntar, qual que é a diferença do medo e das fobias? Na verdade, o medo, enquanto um sentimento geral, ele é comum. A fobia é um medo patológico, é um medo excessivo. As pessoas começam na verdade, a fobia é um mecanismo psicológico de projetar a dificuldade que a pessoa tem para o lado de fora. É mais fácil eu ter medo de andar de elevador ou de qualquer outra coisa e evitar aquilo do que lidar com o medo, com a dificuldade interna. O processo da fobia, basicamente, é isso. Existem muitas fobias, né? Até na questão da tecnologia. Existe uma tal de nomofobia, é isso mesmo? Explica para a gente. É isso, Carol. A nomofobia é, na verdade, um medo de ficar sem o celular. Então, você já vê as pessoas com um tipo de comportamento diferente. Antes ela ia dormir, ela ia ler alguma coisa antes de dormir e acabou. Agora, hoje, a última coisa que a pessoa faz antes de dormir, que deveria talvez ser orar, é colocar o celular debaixo do travesseiro, é conferir todas as redes sociais, e-mails, sites de notícia antes de deitar para dormir. E, ao acordar, acontece a mesma coisa. A primeira coisa que ela faz é pegar o celular, vai conferir se tinha alguma mensagem. Então, a nomofobia ela é essa fobia, esse medo da pessoa ficar sem o telefone. E isso acontece ao longo de todo o dia, no trabalho, nos estudos, na igreja, né? A gente pode até falar um pouquinho disso depois. O negócio está ficando sério, porque a pessoa já não consegue, já faz parte da pessoa essa dependência, né? Então já não é boa. Toda dependência no sentido, se não for de Deus, é um negócio complicado. Agora, Igor, em cima do que o Dr. Dalton falou e da Elisa, como enfrentar, né? Como sair para enfrentar? O medo é a ausência de Deus? É o sentimento mesmo? Ou não confiar em Deus? Como é que você vê isso? A gente tem o primeiro exemplo bíblico de medo, a gente tem em Gênesis, né, quando Adão e Eva, na narrativa do texto, fala que eles tiveram medo de Deus quando ouviram a voz dele. Né? E, como já foi dito, o medo é um dispositivo biológico, em primeiro momento, dispositivo do nosso corpo. Graças a Deus que nós temos medo, isso nos tira de muita fria,
Mas é um limite, né? Exatamente. Mas na Bíblia a gente vê o medo ali está muito atrelado à desobediência humana, né? E hoje não é muito politicamente correto a gente falar de que o homem é um ser em permanente crise em relação a Deus, né, e a própria existência de Deus. O homem está em fuga permanente, né? E a gente tem na contracena um Deus que está indo em busca desse homem em desespero, né? Então eu acho que a gente está testemunhando uma era em que as pessoas têm muitas incertezas. Dentre elas, eu não tenho dúvida de que está justamente esse distanciamento desse sentido religioso da vida humana, né? Desse sentido de que nós fomos criados com um propósito, com um desígnio, e a gente tem uma angústia mesmo. O ser humano é um ser em permanente angústia por falta de sentido. Normalmente, hoje em dia é muito complicado, porque as pessoas, além de ter um vazio espiritual, elas têm um vazio psicológico. As pessoas hoje têm medo porque elas não têm uma segurança interna. Você vê que as pessoas hoje vivem em função do exterior, né? Eles atribuem um grande valor ao exterior em detrimento do interior. Então, eles correm atrás de coisas que eles não vão conseguir resolver. Você não vai achar felicidade, você não vai achar nada fora de você. Porque a felicidade e a forma de lidar com a vida vem de você estar bem com você mesmo e saber valorizar as coisas. Então, nós vivemos numa época em que as pessoas acabam tendo muito medo, o medo por causa da insegurança, né? A ansiedade, por exemplo. A ansiedade é um medo. Quanto mais insegura é uma pessoa, mais ansiosa ela é. E a ansiedade é medo de você perder o que você tem ou de não conseguir aquilo que você queria. Então, as pessoas hoje, como elas não têm elas não preenchem interiormente, tanto com o aspecto espiritual quanto psicológico, acontece isso que você falou. Pode perguntar. Quer perguntar? É interessante que Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, às vezes, as pessoas temem algumas coisas, certamente ele abre esse espaço, tanto espiritualmente como emocionalmente, para receber. Agora, eu queria fazer é muita curiosidade. Tem mulher que expulsa demônio, mas tem medo de barato, de rato. Como é que você vê essa correlação? É verdade, isso é fato. Como é que é isso aí? O ser humano é muito complexo por causa disso. Ele pode ter uma facilidade por um lado e uma dificuldade por outro. Então, quer dizer, como você falou, uma barata, um pequeno inseto ali tem um significado, né? Eu brinco que a descrição da barata, para quem tem medo, é um animal de 1 metro de altura, com aquelas pernas longas, que na verdade é como se fosse um bezerro, né? Então, quer dizer, o medo faz com que as coisas aumentem. Mas o ser humano pode ter áreas em que ele tem mais facilidade e áreas que ele tem mais dificuldade. E qual seria assim, a raiz do medo? A raiz do medo natural é um sentimento para que você tenha precaução, para que você não seja inconsequente. Por exemplo, se você passa perto de um lugar e tiver por exemplo, você tem um cachorro bravo, você vai ter que se defender dele, ou uma cobra, um animal selvagem, você vai se defender dele. Então, o medo é uma forma de você ser precavido, para você se defender, e você não correr risco necessariamente. Essa é a forma saudável do medo. Por exemplo, eu tenho medo, claro, o que eu faço? A ideia não é, eu não tenho medo de tanta coisa, mas se eu pensar, igual, por exemplo, estava lidando com uma pessoa que tem síndrome do pânico. A síndrome do pânico nada mais é do que uma insegurança, um medo que aquelas coisas vão acontecer. Então, a pessoa que eu estava conversando, ela dá mais ênfase ao negativo do que pode acontecer, por exemplo, um acidente numa estrada. Ela está mais preocupada com que aquilo vai acontecer do que com a cautela e de acreditar que aquilo pode não acontecer. Graças a Deus, essa pessoa que eu estava conversando nunca teve acidente de trânsito, mas acaba imaginando tanto que ela passa depois a ficar com tanta fobia e depois ela vai restringir na vida. E fiquei pensando sobre a perspectiva cristã, né? A raiz do medo. Isso é importante. Por exemplo, se a gente olha para as Escrituras, isso eu acho muito legal de pensar assim. Porque a grande ilusão que o pecado nos vendeu foi que a gente tem um poder sobre a nossa existência, como a gente chama de autodeterminação. É como se eu tivesse controle sobre os planos existenciais da minha vida, né? Um controle absoluto. Certo. E a gente descarta completamente a possibilidade de um Deus que rege a história, que governa os processos, que provê circunstâncias para a nossa vida, para que a nossa vida tenha um sentido. Aqui a gente chama de propósito, né? A gente fala tanto de propósito na fé cristã. E essa falta de senso de propósito e de autodeterminação produz um sentimento de ansiedade muito grande, né? Pensa que Jesus está tentando resolver o problema da ansiedade, dizendo: olha, não estejais ansiosos por nada, nem pelo que é vez de comer. Ele cita
o lírio do campo como exemplo. Eu acho isso muito interessante. Porque o lírio é uma planta que... Quem é que mantém o lírio funcionando? O lírio trabalha, o lírio está... Não, o lírio está simplesmente dentro do governo de Deus, e Deus provê todas as coisas para o lírio, e tudo funciona, e o ser humano é esse ser em permanente ansiedade. Não, eu me determino, eu dou rumo para a minha existência, e aí você tem infinitas possibilidades de projetos vitais na sua frente. É claro que a gente vai começar a apresentar um quadro de ansiedade, né? um quadro de desespero em algum sentido, porque a gente não tem tanto controle assim sobre a nossa vida como a gente imagina. É interessante, Elisa, como é que você vê o que está sendo falado nas redes? É interessante falar que o medo ele leva aos extremos, e a ansiedade também. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu falo sobre comunicação digital, redes sociais, que o medo e a ansiedade faz a pessoa ela se expor de uma forma inadequada. Então, os desabafos virtuais que a gente vê, as indiretas, as formas de atacar o próximo, né, na internet, isso. Então, eu sempre falo sobre isso, e quem está acostumado a me ouvir vai saber que eu estou repetindo. Mas eu sempre falo que eu tenho um exercício. Se eu quero desabafar algo na internet, eu não tenho ninguém perto de mim para falar sobre isso, eu digito tudo aquilo que eu gostaria de publicar. Mas, antes de publicar, eu deleto e saio da internet. Porque é uma forma que eu encontrei de não me expor, e eu ensino isso aos meus alunos também, para eles não se exporem a esse ponto. Ao ponto da ansiedade, da decepção e do medo, a pessoa começa a republicar essas informações na internet. E o outro lado do medo é também o medo que as pessoas têm de usar a tecnologia a seu favor, porque, como existem os crimes virtuais, né, sobre as pessoas que têm medo de falar que vai viajar porque a casa pode ser assaltada. Então, existem todo esse dilema, todos esses meios aí que podem prejudicar o indivíduo. Mas, se houver, sim, o ponto de equilíbrio, a cautela para compartilhar uma informação na internet, dá, sim, para você usufruir a internet de uma forma legal, usufruir de uma forma mais pensada. Então, de repente, se a minha ansiedade está sendo trabalhada, então, por que não eu vou ler a Bíblia ali, ter meu momento de oração e compartilhar essa palavra com os meus amigos na internet? A palavra de bênção, a palavra que Deus compartilhou comigo naquele momento, né? Revelou. Eu vejo assim, na verdade, então, o problema não está na tecnologia, mas em quem usa, né? Com certeza. Então, nós precisamos trabalhar conosco para podermos usar adequadamente, né? Em cima disso, Igor, depois, passando para os demais, o evangelho terrorista, né? Esse que gera o medo. O que você poderia dizer? Esse Deus que dá um medo de servir a ele, porque depende, mas é terrorista, né? Pois é, mas eu gosto de dizer assim, que tem uma dimensão do evangelho que, olha, para um Deus salvar o homem, colocar o filho que ele amava antes de haver mundo numa cruz, para ser publicamente violentado, que foi o que aconteceu na cruz, esse Deus tem um lado dele que a gente tem que ter um profundo respeito mesmo. Por outro lado, isso mostra a dimensão do amor dele. Eu falo que se você quer medir o tamanho do amor de Deus, tem que também medir o tamanho do buraco que você estava. Se você quer medir o tamanho da corda que foi usada para te salvar, você tem uma medida do amor dele. Para Deus podia ter salvado o homem assim, por um anjo, não ia dar conta. Podia ter salvado o homem por um querubim, sei lá, mandar um santo, um profeta, mas por que ele mandou o filho dele? Isso significa que a nossa condição era muito grave, né? Isso também significa que Deus é extremamente amoroso e misericordioso. Então, claro que tem um lado do caráter de Deus que implica no julgamento, né? Na ira divina. A Bíblia fala sobre isso, que nós éramos filhos da ira por natureza. Por outro lado, isso mostra que, apesar de Deus ser extremamente justo nas suas exigências, ele salvou o homem a partir de um profundo amor. Porque para ele pegar o filho e expor ao filho aquela condição por gente que o odiava, que a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, isso mostra que mostra uma grandeza, uma grande generosidade oriunda do próprio Deus, né? Então a gente tem que realmente modelar essas teologias do Deus apenas irado e considerar simplesmente o fato de que, apesar da sua ira, ele é profundamente amoroso.